Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Lavecast, um podcast criado para ter conversas profundas sobre saúde, estética, tecnologia e inovação. E eu estou muito feliz aqui hoje porque iniciamos com pé direito, pé esquerdo, e iniciamos de uma forma positiva porque nós trouxemos no primeiro episódio o professor Fábio Borges, especialista nacionalmente sobre saúde, estética e tecnologia. E eu estou aqui também com a Rita de Cássia, que é a pessoa que idealizou o Lavecast, que vai trazer muita conversa bacana, muita coisa boa para criar essas conexões. Rita, e aí, conta para nós, como que tá o coração aí, como que tá a animação para fazer acontecer esse bate-papo, que inclusive é inovação. Falar de saúde de uma forma clara, aberta e gostosa, né, Rita? Thiago, eu estou muito feliz com esse processo, né, com essa inovação aí do Lavecast. Eu acho que eu que estou nessa área, mexendo com tecnologias também, locações, estética, há muito tempo, eu acho que eu vou ter a oportunidade em apresentar excelentes profissionais para o mercado, né, falar de temas muito bons. Então, eu estou assim, muito feliz. Não imaginei que ia ser tão rápido a nossa evolução do processo, né? Nós conversamos a semana passada e hoje já estamos aqui, né? Realizando esse grande sonho meu e com uma pessoa muito especial que eu admiro muito, que eu nem imaginava em conhecê-lo pessoalmente, e está aqui hoje ele na minha frente, um expert em tecnologia, falando de assuntos sensacionais. Muito bom. E aí, então, estamos com o professor Fábio Borges. Professor, é um motivo de muita alegria termos o senhor aqui para a gente discutir, falar sobre tantas coisas importantes, sobre saúde, estética, tecnologia e inovação. Então, e aí, o que o senhor está achando de Uberlândia, de estar aqui conosco? Conta um pouquinho para nós aí. Uberlândia é quente, né, rapaz? Rapaz! Eu sou do Rio de Janeiro e lá é quente, mas aqui é tão ou mais quente. Eu não sei se hoje está muito quente, mas hoje está quente. Mas, independente disso, mais quente do que o clima e o tempo foi o calor humano. Que a Rita me recebeu aqui, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, assim... a minha oração diária é para ser usado todo o tempo para poder abençoar as pessoas, né? Então, se eu aqui, nesse podcast, nesse bate-papo, puder abençoar a Rita, o Thiago, as pessoas que vão assistir, cara, isso é a coisa mais importante. Então, assim, feliz também de estar aqui e de te ajudar nesse projeto que eu tenho certeza, cara, que vai decolar e vai ajudar muita gente a entender sobre tecnologia. O professor Fábio Borges, como eu falei, admiro ele muito nessa área de tecnologia, e ele tem assim, ele defende 12, professor? 12? 12, é que o senhor me falou tem 12, não, isso aqui nós vamos ter que cortar, né, porque fugiu aqui. 12 tá? o quê? Não, que o senhor tem 12 estudos do endolaser, eu já queria entrar. São 13. 13. 13. Dá para cortar, Thiago? Pode seguir que depois ele... ele corta, tá bom. Sim. Tá. Então, o senhor tem 13 estudos sobre endolaser. Isso. 13 estudos sobre endolaser. E nós estamos lançando um curso, né, professor, em abril. 16 a 18 de abril. 16 a 18 aqui de abril. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. Curso de 3 dias de endolaser, teórico e prático. Muita fundamentação, muito conteúdo científico, talvez como você nunca viu, e muita prática também. Isso. E por que, Thiago, eu escolhi o professor Fábio Borges? Porque o professor Fábio Borges é expert no endolaser e existe muito preconceito com endolaser. Muitos profissionais que não estavam preparados entrou no mercado e as pessoas ficaram amedrontadas com endolaser. Mas assim, como eu acompanho muito tecnologias, eu percebi que o endolaser está em alta de novo. E nada mais do que o professor Fábio Borges para vir para Uberlândia e dar esse curso para tirar toda essa coisa negativa que as pessoas ficaram do endolaser. Muito bom. Então vai ter muita coisa boa a ser falada. E eu já quero começar aqui então, porque eu já conheço você, Rita, sei da sua experiência e perícia. Professor também, pude estudar um pouquinho, não conhecia, mas a Rita falou, a hora que eu vi a capacidade, o conhecimento, o quanto ele aprofundou, e não é uma pessoa
que tem acontecido hoje, que tem muitas pessoas rasas. O professor tem profundidade e raiz. Isso. E o que eu gostei demais também é o coração entregue para Deus, né? Que é algo que nós compartilhamos do mesmo sentimento. Mas então, assim, Rita, para reforçar para as pessoas que estão assistindo, quero que você fale um pouquinho rapidamente da sua trajetória e como que você entrou nessa área de saúde, tecnologia e estética, contando também um pouquinho da Lavi Locações. Tiago, eu comecei. Eu tenho mais de 20 anos na área estética, né? Tudo que você imaginar na área estética eu fiz. Limpeza de pele, drenagem, massagem, tudo como a gente começa realmente, né? E eu despertei para essa área, comecei com a tecnologia porque eu comprei, primeira coisa foi uma depilação a laser. E me apaixonei, né? E daí em diante eu fui comprando tecnologias e assim, via o tanto que é difícil, né? Por que que eu entrei na área de locações? Porque eu vi para profissional o tanto que é difícil ela ter uma tecnologia cara no espaço dela, ela tem que morrer de trabalhar para pagar aquilo, para ganhar. E sempre muitas novidades, muitas inovações no mercado. Falei, poxa, mas tá aí uma coisa legal para a gente, né? Assim, poder ajudar essas profissionais a rentabilizar, a ter boas tecnologias no espaço, sem fazer grandes investimentos. Deixa o investimento para lá, vir locações. E elas entram com o trabalho, faz a agenda delas, e naquele dia elas potencializam e ganham muito bem. Tiago, eu tenho profissionais que locam máquina de mim que num dia elas conseguem tirar de 25 a 30 mil reais. Uau! Né? Porque são tecnologias de ponta. Hoje eu tenho Ultraformer MPT, remoção de tatuagem, despigmentação de sobrancelha, Ultraformer, laser CO2 fracionado, né? O que o professor Fábio Borges vai falar muito hoje aí pra gente, né? Professor, você podia falar também um pouco do laser CO2, que está muito em alta, que ele também é fera no laser CO2. Então, assim, a gente vai falar de muitas coisas interessantes, né? E aí, a Lavi Locações, como eu estava te falando, começou assim. Eu apaixonei na área, também gosto muito de tecnologia. Se eu pudesse, hoje eu ficaria numa sala o dia inteiro fazendo remoção de tatuagem, que eu amo. Mas, infelizmente, eu não consigo mais. Mas eu adoro esse atendimento, eu adoro estar com o cliente, eu adoro gerenciar essa pele, eu adoro tudo isso aí. Mas estou dando seguimento no trabalho de outro formato, né? Fazendo aquele ecossistema e tendo muita gente boa trabalhando comigo. Você preferiu não atender somente com a sua hora, mas você preferiu impulsionar e ajudar muitas pessoas, né, Rita? Isso. Eu sempre costumo dizer que quando a pessoa ela trabalha ali com a hora empregada, não que seja ruim, mas ela tem às vezes um limitador de tempo. E quando você decide, quando você arriscou em empreender, que eu sei um pouco da sua história, os desafios às vezes para comprar uma máquina que são caríssimas, né, investimento alto, mas você pagou o preço e você tem ajudado vários profissionais, dentistas, fisioterapeutas, dentre outros que têm a possibilidade de locar seus equipamentos e uma oportunidade de crescer o ticket, né? Muito Isso. bom. E aproveitando então a nossa visita ilustre aqui, professor Fábio, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho também da sua trajetória, da sua iniciação aí na área da saúde, que eu sei a sua profissão, mas às vezes aí profissão de carreira acadêmica, né? Mas é bom as pessoas conhecerem um pouquinho do senhor. Sei que muita gente já te conhece, mas é bom a gente reforçar isso. Eu sou militar do Exército, então eu sou aposentado, logicamente. E já no Exército, eu comecei a faculdade de fisioterapia. Eu me formei em agosto de 93. Então, já são 33 anos de formado. E 31 anos, 31 e meio, eu já estou na docência e também na área da estética. Eu sempre fui ligado à tecnologia. Sempre ministrei aula na faculdade de equipamento, de eletroterapia. E até que um dia, uma aluna, que foi minha aluna na faculdade, viu a minha aula e ela trabalhava na área de estética. Ela era esteticista, não, ela é fisioterapeuta e esteticista. E, num belo dia, ela me convidou, na verdade, ela indicou para uma profissional organizadora de eventos para que eu fosse dar aula para esteticista. Na verdade, eu ia dar uma palestra num evento
que era para esteticista. E como eu falava de eletroterapia na faculdade, ela sentiu que ela poderia ter um nível mais alto de conhecimento de eletroterapia naquele evento. E aí a profissional que estava organizando entrou em contato comigo, falei, eu vou, beleza, lá em Copacabana. E aí a história conta de que ela tinha programado um evento, sei lá, para 30, 40 pessoas, ela teve que mudar o lugar do evento para um outro que coubesse 200 pessoas. E o evento ficou lotado. E eu fui lá, dei a palestra falando de eletroterapia e gostaram muito. E a partir daquele evento, eu fui indicado por um grande congresso no Rio de Janeiro, onde eu fui falar de mitos e verdade de eletroterapia. Fui aplaudido de pé no congresso, esse primeiro grande congresso, porque eu mostrei para as pessoas o que era certo e o que era errado dentro da eletroterapia. E a partir daí eu comecei a andar o Brasil inteiro, dando palestra em evento de estética, e aí a minha carreira decolou. Eu escrevi 2 livros na área de estética, um de fisioterapia dermatossomal, o outro de terapêutica em estética. Eu tenho quase 70 artigos científicos publicados em revista nacional, internacional, e a gente continua trabalhando ainda. A gente está com energia, Deus está sustentando, a gente está mandando bem. Parabéns pelo sucesso aí, pelo foco, né? Sempre se reinventando. E aí, falando sobre reinventar, a gente percebe que o mundo está cada vez mais tecnológico, né? Eu queria que vocês dois aí, a gente não tem uma regra aqui para falar, mas assim, que comente um pouco, que a gente sabe que evoluiu muito essa questão tecnológica e o que mudou de verdade, o que é mito, o que é verdade, o que falam por aí. Então eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre esse tema de tecnologia. Posso falar? Pode. Não, primeiro eu quero falar, né, que o professor Fábio Borges, né, que nós vamos ter esse curso do endolaser, como ele vai tirar muito mito, começando por aí, né? Muitas coisas que falam que não tem nada a ver, e ele, melhor do que ninguém para falar isso, porque ele tem 13 artigos científicos sobre o endolaser, né, professor? Então, assim, eu acho que é a pessoa ideal para fazer esse curso aqui para nossa região e tirar isso aí, né? Que as pessoas às vezes me ligam e falam assim: ai, Rita, eu queria alugar o endolaser, mas eu tenho muito medo, mas eu tenho isso. E aí eu não tinha, assim, Thiago, uma referência para falar. E agora, graças a Deus, eu tenho uma referência para falar. Olha, nós vamos ter um curso com o professor Fábio Borges, você vai poder tirar todo esse medo, ver as coisas na real, né, como são, do que esses mitos, como o pessoal fala do endolaser. Bom, deixa eu primeiro responder a sua pergunta e depois complementar o que ela falou. Toda profissão evolui. Toda área evolui. Eu sou da época que os aparelhos eram pequenos, rudimentares, com uma tecnologia muito básica. Se você olhar para os carros, eu não sei o carro que você tem, nem o carro que você teve. Mas lembra do primeiro carro que você teve? Compara com o que você tem agora. Um Palio 96. Eu já tive um Chevette 74. Aí, hoje eu tenho um carro melhor. E se eu for comparar a tecnologia, hoje o meu carro, se eu estiver dirigindo, estiver com sono, o volante vibra para me acordar. Olha que tecnologia. Já o meu Chevette, eu limpava o carburador com criolina. Você não sabe nem o que é criolina. Você sabe o que é criolina? Não sabe também, não? Quem está ouvindo e é antigo sabe o que é criolina. Então, assim, tudo evolui para melhor. Talvez a geladeira da sua mãe, quando você nasceu, era uma e hoje ela é outra. E na estética, a mesma coisa. Hoje a Rita trabalha com alta tecnologia. A tecnologia que ela trabalha hoje vem evoluindo desde o dia que ela começou e vai continuar evoluindo. O mundo evolui. Hoje a gente está na era das IAs. Sim. E hoje já tem IA em equipamento. Então, faz parte do processo. E o profissional quer se destacar no mercado, colocando o aparelho da Rita ou comprando o equipamento, ele também tem que evoluir em conhecimento. Então, muito do que hoje se vê de bom ou ruim depende do conhecimento. E aí eu pego um gancho para falar do que ela falou. O endolaser é uma técnica também de alta tecnologia, um equipamento de laser de alta tecnologia, de alta potência. É um laser altamente lesivo. É um laser que queima, machuca, como vários outros equipamentos. É aquela história da bênção e maldição. O celular, ele pode ser bênção ou maldição na sua vida, depende de como você usa ele. Sim. Se você acredito muito nisso, sentar na mesa para almoçar com a sua esposa e seu filho e ficar no celular, isso é maldição.
Ao contrário, se você terminou o jantar, deu atenção para sua esposa, para o seu filho, e for pegar ele para produzir algo para você ou para alguém, aí ele é bênção. Simples assim. Então, o endolaser, o laser para epilação, o laser de CO2, pode ser bênção e maldição. Se você se preparar, se você estudar, se você se capacitar, ele vai ser bênção para você e para o seu paciente. Mas se você não fizer isso, ele vai ser maldição, e ocorreu com o endolaser. O endolaser chegou no Brasil, o endolaser era um equipamento nichado para o médico. O registro na Anvisa dos equipamentos era para o médico cirurgião. Como tinha cirurgião também envolvido, alguns dentistas começaram a utilizar. E, a partir daí, começaram a ministrar a aula para quem não era nem médico e nem dentista. No Brasil, isso acontece. Então, mesmo equipamentos que só tinham registro para médico e cirurgião, inclusive dentista, começaram a entrar também na mão dos profissionais que não eram nem médico nem dentista. E a estética brasileira é uma das mais poderosas do mundo. Aqui a gente tem a esteticista de nível superior que faz um monte de coisa que lá fora só o médico faz. Então a nossa estética ela é muito forte, muito forte. E com isso o endolaser começou a ficar popular na mão de muita gente. Médico, dentista, fisioterapeuta, biomédico, enfermeiro, e começou a crescer. Então, tendo muito profissional no mercado para poder atuar com endolaser, começaram a surgir os pseudo-professores, que foram para a sala de aula ensinando de forma rasa uma tecnologia de um laser de alta potência que pode queimar, que pode machucar, que pode fazer um monte de coisa. Ou que pode produzir resultados maravilhosos de redução de medidas, rejuvenescimento, desde a vulva à testa. O endolaser é simplesmente maravilhoso, mas, como celular, ele pode ser bênção e maldição. E muita gente, aí eu acompanhei a trajetória da evolução do endolaser, muita gente que foi para o endolaser com o ensino raso, foi crente, sabia fazer endolaser, e aí, em 2023, eu comecei a receber um monte de intercorrência e complicação. Queimadura, infecção, lesão nervosa, cara, desastre. Eu até comentei antes de ontem num evento, foi um tempo de choro e ranger de dente. 2023. E como eu estou muito tempo na estrada, conheço muita gente começou a mandar para mim, professor, olha o que aconteceu, me ajuda, professor, me ajuda, me ajuda. E eu ganho dinheiro, sou profissional, com mentoria. Só que era muita tristeza, muita dor, e aí você não tem como não estender a mão. O cara fala assim, professor, me ajuda. E aí como é que você vai negar uma ajuda? É bem complicado. E aí comecei a ajudar muita gente, e olha a bênção se transformando em bênção. Eu comecei a reunir um monte de informações, um monte de casos, um monte de sequelas, ajudei muita gente. E aí no final de 2023, dezembro de 2023, eu publiquei um artigo inédito no mundo falando só de complicações de endolaser, onde eu mostrei as mazelas do Brasil. Só que todo mundo tem a sua curva de aprendizagem, o Brasil teve a sua curva de aprendizagem, o Brasil aprendeu com choro e ranger de dente, mas aprendeu. E aí, hoje, qual é o... Fábio, poxa, então o negócio ficou bem complicado. Ficou. Porém, depois da chuva, vem a bonança e a calmaria. Simples assim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje nós estamos na manhã do endolaser. Hoje o endolaser, as pessoas conseguiram ter sua curva de aprendizagem, dominá-la e conseguiram produzir resultados maravilhosos. Hoje o endolaser está em alta. Olha que interessante. O endolaser hoje está em alta. Eu ministro cursos e hoje os meus cursos formam turma com muita facilidade, porque muita gente procura o endolaser hoje, porque as pessoas que tiveram intercorrências já abandonaram. Todavia, aquelas que conseguiram ter sua curva de aprendizagem, administrá-la e obter bons resultados, começaram a postar resultados maravilhosos. Então hoje, quem está olhando para o endolaser nem lembra ou nem viu as sequelas e as complicações, mas está olhando o tempo de bonança, né? O endolaser produz resultados maravilhosos, redução de medida que parece cirurgia plástica, rejuvenescimento assim fantástico. Detalhe, quando você associa com outras técnicas, a gente chama de técnica sanduíche. O endolaser ele vai embaixo da pele. Se eu jogo um laser de CO2 por cima, resultado melhor ainda. Se eu jogo um ultrassom microfocado por cima, melhor ainda. Então o endolaser hoje é uma técnica que você tem resultado sozinho, e tem resultado melhor ainda quando você associa com outra tecnologia. Hoje a gente vive
tempos bons e maravilhosos com o Endolaser. Muito legal. E sabe o que eu vejo? Até olhando pra Rita, né? Porque normalmente o pessoal brinca que fala que casa de ferreiro, espeto de pau. Mas com a Rita é o seguinte, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Porque olha só, Boa. a Rita, ela utiliza o que ela vende. Olha a pele da Rita. É verdade. Olha que maravilha. É verdade. Ou seja, ela conhece e ela tem coragem e ela aplica e ela vê resultados. Porque já viu aquele negócio antigamente, o povo tomava comercial de programa de TV, alguém pegava um negócio e falava, toma, é uma delícia. A pessoa fazia assim, ó. Uma delícia, mais ou menos isso, né? Ou seja, não passava a verdade naquilo que fazia, né, professor? E a Rita, ela tem, assim, a autenticidade, ela tem o estilo próprio dela, mas ela sempre olhou se as máquinas que ela trabalha têm certificação da Anvisa, se está tudo com os laudos, tudo muito bem policiado, com tudo escrito, tudo de forma correta, porque, como o senhor comentou, tem bons e ruins. E Martin Luther King falou uma frase marcante que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E vocês que fazem a coisa bem feita, que pagam preço, que pagam impostos altos, que pagam equipamentos caros para ter o melhor, porque coisa boa normalmente não é barato. Sim. Não adianta, a gente vê hoje patrocinados aí, faça 10 sessões por R$500. Isso não existe. Né? E as pessoas A conta não fecha. A conta não fecha. Então, o que vai usar na pessoa? Então, coisa boa, normalmente se paga um alto preço. Sim. E aí, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que eu sei que você chega a ser enjoada, mas pelo zelo que você tem dos equipamentos, daquilo que você utiliza. Sim. Eu sempre procuro buscar tecnologias que eu vejo assim, né? Que existem, como o professor Fábio falou, existem 1 milhão de tecnologias e cada vez melhorando mais, né? Mas eu sempre busco em boas tecnologias, por exemplo, pesquiso antes para comprar, máquinas que têm Anvisa, máquinas que são, por exemplo, agora do CO2 que eu adquiri. Eu fiz uma pesquisa muito grande, professor Fábio, para comprar o Vivaderm. E você comprou uma ótima máquina. Então, eu fiz uma pesquisa muito boa, porque hoje é uma máquina que tem coring, que faz um diferencial. O CO2 de 10 anos atrás era uma lástima, né, professor Fábio? A gente inchava muito, era um downtime horrível. Hoje você fala, não acredito, de 7 a 9 dias você está ótima. E eu trabalhei normal, fui para academia, lógico, respeitando os dias, né? Mas fui para academia, tudo normal. Então, isso é uma tecnologia que a gente tem que olhar para oferecer para o cliente, né? Assim, que ele possa vender com qualidade, que ele possa vender bem, né? A gente paga muito caro em cartuchos, eu trabalho com o Ultraformer MPT, que são caríssimos, o senhor sabe, né, professor? Sim. São caríssimos para você manter. Existem cartuchos falsos no mercado, existe demais. E aí é aquela conta que não fecha. Como que você consegue vender o preço desse valor, desse disparo por isso? Não é cartucho original. Pronto, né? Tecnologias em depilação a laser, em remoção de tatuagem. Então, eu pesquiso muito bem para comprar. Todo ano tá lá, né? Tem que fazer manutenção. A gente recebe tudo certinho. Então, se uma pessoa chegar lá na minha empresa e falar, Rita, eu quero isso, tá tudo aqui, tudo certo. Porque eu trabalho com isso e eu quero, né, que a minha cliente tenha satisfação em ter a máquina na clínica e não ter problema. Gente, eu falo assim, porque hoje, se há tempos atrás, uma coisa que eu comecei com locação, Thiago, também, eu sempre tive muita vontade de ganhar dinheiro, eu queria, sempre eu quis muito, assim, ganhar bem e tal, né, coisa normal, acho, né, da profissional. E aí, como eu te falei, comprei essa máquina de laser, né? Comecei a trabalhar. Aí as pessoas me pediam outros tratamentos. Ainda não conseguia comprar. Eu locava uma máquina que vinha lá de BH, não sei quem que era mais louca, se era eu, se era profissional. Vinha essa máquina. Aquele dia eu ganhava muito dinheiro, Thiago. É muito bom trabalhar com uma máquina locada. Você pega aquela máquina, trabalha, entrega. Você não tem que saber da manutenção, se tá tudo ok. Isso é para mim, que sou a dona da empresa, né? Agora, para o profissional que loca, ele não preocupa com nada disso, ele só preocupa em fazer agenda e ganhar muito dinheiro. E eu falo que eu tô aqui para ajudar essa profissional.
que essa é a minha meta, né? Ajudar essa profissional a potencializar a clínica dela, aumentar o faturamento, que eu acho isso fantástico, de você não fazer esse grande investimento. Ontem mesmo eu encontrei uma médica que ela falou: Rita, nunca mais compro uma máquina, quero locar tudo. Eu falei: graças a Deus. E hoje, sabe, no parênteses, hoje em dia está acontecendo com carro. Muita gente hoje não compra mais carro, só aluga. Carro por assinatura. Sim, por assinatura, aí você não paga IPVA, não É. paga seguro, não paga nada. Eu utilizo o carro. Sim, utiliza E o carro. precisa de manutenção, eles vão lá e resolvem. sim. É Simples assim. perfeita analogia, professor, É isso né? mesmo, É isso é isso mesmo. mesmo. Isso É mesmo. isso aí. E é o caso dela. É o E caso. o que a médica falou é isso. A médica vai falar assim: olha, eu não compro mais aparelho, eu não compro mais carro. Mesmo pensamento. Mesmo As pensamento. pessoas hoje têm muito conceito que o que isso traz de retorno para mim, eu não tenho mais esse sentimento de querer ter a posse, porque a posse muitas vezes ela é custosa. Gostosa. Um carro Mas- parado hoje, no mínimo, para quem faz conta aí, os econômicos de plantão, pessoal da contabilidade, quem coloca ali no papel, é no mínimo 3, 4 mil reais se você não utilizar o carro. Se você for olhar todo o contexto que você paga anualmente nele. E aí tem locações que a pessoa paga 3 mil reais, 2 mil e pouco por mês. De veículo, é claro. Agora, o equipamento da Rita, que nem ela falou, as pessoas têm um alto rendimento, é lógico, vai ter o investimento na locação, sim, É. mas o ROI, que é muito falado hoje, o retorno sobre investimento, é isso que importa, né? É isso aí. E aí também falando, professor, que o senhor comentou da questão do CO2, porque CO2 para mim é na época da química lá, que é a fórmula do gás carbônico, né? E eu sei que é um processo aí hoje bem interessante, só que muita gente tem dúvida. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre. A gente, ainda pegando o gancho da primeira fala sua, da evolução tecnológica, aí, trazendo a fala da Rita, o CO2 fracionado, aliás, o CO2, ele era um equipamento altamente agressivo. Os próprios médicos que começaram a utilizar, que foi um aparelho nichado para o médico, tinha uma pegada cirúrgica, lesionavam demais e tinha um downtime gigante, muita intercorrência. E os próprios médicos buscaram algo que não fosse tão lesivo. Para que a tecnologia não morresse, começaram a fracionar o CO2. Então, só para tentar exemplificar, o CO2 antigo, altamente abrasivo, ele tirava toda a pele. Queimava toda a pele e ela saía. Imagina você queimar toda a sua pele e tirar ela. Hoje, a gente tem o fracionamento do CO2, onde o CO2 fracionado, ele faz um pontinho de queimadura aqui, outro aqui, outro aqui. E ao redor desse ponto de queimadura, eu tenho pele íntegra. Imagine, eu tiro toda a pele numa situação. Na outra, eu vou queimar só alguns pontinhos, deixando pele íntegra ao redor. Essa pele íntegra ao redor que existe é o que caracteriza o fracionamento do CO2. Então, o CO2 fracionado é porque ele faz um ponto de lesão e ao redor tem pele íntegra. Quanto mais pele íntegra eu deixo, maior, melhor, mais rápido é a recuperação. Então, o que a Rita falou, o downtime é menor, os efeitos adversos são menores. Então, hoje a gente também tem uma evolução tecnológica do CO2. E aí, essa evolução tecnológica passa pelo aparelho da Rita. Então, hoje a gente tem classes de equipamento de CO2. A gente tem o convencional, que ele tem uma potência baixa, mas uma largura de pulso maior. Como a largura de pulso é maior, ele fica mais tempo na pele e gera um halo de queimadura maior. Maior possibilidade de intercorrência. Então, o convencional, também chamado de contínuo ou pulso longo, ele tem uma potência baixa, porém, o pulso longo dele faz com que ele fique queimando a pele por mais tempo e essa queimadura se alastra, queimando além do que você deveria. Então, quem usa o equipamento convencional, pulso longo ou contínuo, tem que conhecer a máquina e ter habilidade para utilizar. Uma analogia é como se você tivesse um carro com uma direção que não é hidráulica e ele é mecânico. Ele te leva para um monte de lugar? Te leva. Sim. Cumpre a missão. E aí vem uma outra classe que é a do superpulso, que é o equipamento da Rita. O superpulso, ele tem uma potência bem mais alta, mas a duração do pulso dele é pequena. Então ele passa pouco tempo queimando a pele. Isso dá a ele uma qualidade melhor de ablação, dá a ele mais segurança
E dependendo de quem use, mais efetividade. É como se você tivesse hoje um carro com uma direção hidráulica, ele é automático, todo bonitinho. E aí tem o top de linha, que é o ultra pulsado. A potência dele é muito mais alta, mas a duração do pulso é muito menor. Então ele bate e já resolve, ele não fica muito tempo queimando, ele é muito mais seguro, muito mais eficaz, entre aspas, porque em sala de aula eu mostro um estudo que ele comparou. O Ultra Pulso, que é o top de linha, e o da Rita, que seria o intermediário. Porém, o resultado foi o mesmo. Esse é um artigo que você tem que trazer ele para sua fala, assim, que o mesmo resultado. Então, assim, Ultra Pulso e Super Pulso, dependendo de quem usa, se equivale, mas tranquilamente. O outro, mecânico, sem direção hidráulica, também funciona. E é o que eu tenho. Eu tenho ótimos resultados, não tenho intercorrência, porque eu sei dirigir essa máquina. Então, esse seria um raio-x do laser CO2 fracionado. É uma tecnologia assim, de grande valor. É uma máquina que tem um poder terapêutico gigante, dá resultados maravilhosos para quem sabe utilizar. E olha, vale a pena investir, ou comprando ou locando. Você não pode deixar de utilizar o laser CO2. Agora é o seguinte, você que está assistindo, olha para mim aqui. É uma aula dessa aqui com o professor Fábio, você já tinha que fazer o Pix para ele e para a Rita, porque hoje que você vê aí é um monte de blá blá blá. Olha que profundidade. Então, Rita, parabéns por trazer um profissional tão gabaritado para trazer tanto conteúdo, que isso é riquíssimo. Quando ele te explica de forma científica, o professor é um cientista. É um cientista. Ele não está falando de uma coisa que ele acha, é uma coisa estudada e comprovada. E aí, Rita, aproveitando que nós estamos falando aí sobre oportunidade para as pessoas, você tem vários equipamentos, mas uma pergunta que fica: uma pessoa que está começando, uma biomédica, uma esteticista, uma dentista, alguém que quer, de repente, ampliar, qual que seria o equipamento? Qual que seria a sua sugestão para começar? Como que você dá uma consultoria? Às vezes tem alguém da sua equipe, do seu time. Como que seria para a pessoa que está assistindo e de repente fala: cara, eu gostaria disso, mas será que está no meu alcance? Porque também, às vezes, as pessoas vê alguém com o gabarito do professor, vê alguém com a experiência que você tem e fala: não é para mim. E não é bem assim, né, Rita? Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos lá na clínica, nós temos mentorias, né? De todas as tecnologias, nós temos mentorias. A professora Heloísa dá sobre o CO2, sobre o MPT, e ela realmente também ela é uma professora muito gabaritada, entende muito da tecnologia também, e todo mês nós temos essa mentoria. Então, todo mês nós estamos formando, né, com alunas, né, médicas, dentistas, biomédicas, enfermeiras estetas. Então, a gente dá mentoria para todas essas profissionais que já têm, né, que são da área e têm a pós, e aí elas estão aptas a operarem essas máquinas. E a gente, além disso, a gente tem a parte de, né, também, além da mentoria, né, elas têm também muito treinamentos. Eu sempre tô disposta a ajudá-las no que for preciso. Fala: Rita, tô com dúvida nisso, posso ir aí? Pode, com o maior prazer. É como eu falo, eu quero ajudar, agregar, né? Sempre estar presente para elas, assim, trabalharem com segurança. Então, isso aí a gente tem toda essa parte de mentoria na clínica. Desde depilação a laser, remoção de tatuagem, despigmentação de sobrancelha. Hoje está muito em alta, o professor vai deixar um artigo aqui para mim que eu já estou começando a atender, que é associar a plataforma NDIAG com o laser CO2 para remoção de tatuagem, que acelera mais esse processo. Então, isso vai ser uma exclusividade nossa, lá da Lavi Locações, de fazer essa associação. A plataforma NDIAG com laser CO2. É perfeito, né, professor? É excelente. A gente está até comentando no carro. Se você utilizar só o laser CO2, ele funciona para tatuagem. Funciona. Ponto. A literatura é muito clara e fala muito da fisiologia. Se eu utilizar o NDIAG, que é mais clássico ainda, funciona, que é o padrão ouro. O estado da arte de retirar tatuagem é o NDIAG. Porém, se você tiver uma tatuagem multicolorida, a associação do laser CO2 com o NDIAG é perfeita. Então, assim, se você tem aí pra Rita, cara, eu falei: Rita, tá com
a faca e o queijo na mão de oferecer ao profissional o que há de melhor, é estado da arte. Leis de CO2 fracionado e Nd:YAG para retirada de tatuagem, principalmente as multicoloridas. Tem um artigo muito legal, vou te mandar, que ele pegou e aplicou o Nd:YAG nos dois lados da face para tirar micropigmentação. Sim. E somente num lado só ele aplicou o lei de CO2. E com uma única sessão você consegue ver aonde foi a associação do lei de CO2 e o Nd:YAG. A pontinha da micropigmentação sumiu. E do outro lado, que foi só o Nd:YAG, ela continuou ainda. Então, às vezes, você, dependendo da implantação do pigmento, uma sessão só de Nd:YAG, você não consegue retirar o pigmento. Mas quando você junta com lei de CO2, a possibilidade é muito maior. E hoje isso está muito em alta, Thiago. Hoje é muita procura, né? Da despigmentação da sobrancelha, porque antigamente era diferente o pigmento, né? As pessoas faziam muito marcado, e hoje nós estamos na onda da naturalidade, né? Por isso que a tecnologia está muito em alta, né, professor Fábio? Porque faz com que a gente fique com um aspecto mais natural, né? Sem, assim, aí você vai lá só com aquele retoque, com preenchedor, pouca coisa, né? Então, a onda da... E por quê? O que a tecnologia faz, por exemplo, o que o MPT, o CO2 faz, o injetável não faz. Então, por isso que é excelente as associações. E aí, quanto mais você usar da tecnologia, menos injetáveis você vai usar e vai ter esse rosto natural, né? Aquela coisa que não é mais forçada. Como o dela, né? Exatamente, tá? É um pêssego, né? Então, eu falo assim, por isso que a tecnologia é muito bom. Esse resultado que eu estou é de um MPT que eu fiz, em seguida o CO2 fracionado. Então, eu achei que foi fantástico o resultado. Foi o mesmo procedimento que a Jaque, minha esposa, fez? Foi. Agora só falta fazer o Botox nela. Eu vou falar que... E você gostou? Ficou bom? Muita diferença. Ficou muito mesmo? bom. Ah, que legal. E assim, ela como fez recente, deve ter uns 10 dias, ela não tá colocando maquiagem ainda, mas o rosto... Ah, é? Ah, que legal. Fica perfeito. Não Você vai precisa. fazer? Ué, agora eu tô abrindo assim um pouco as possibilidades. Homem faz estética também, você sabe, né? Inclusive, professor, uma das coisas que a gente falou no carro, que eu falei que perguntaria pro senhor para quebrar esse tabu, né? Então já fala sobre. Porque eu nunca fiz nada. Eu sou meio daquele modelão antigo. Ah, mas será? Será que homem faz? Então fala um pouquinho disso aí, professor. Olha, eu sou menino raiz. Então, assim, como eu tenho muita relação com muita empresa, tecnologia, cosmetologia, eu ganho, por exemplo, muito cosmético. E eu uso cosmético. Eu, professor Fábio Borges, uso cosmético. Primeiro que eu ganho. E segundo que é o correto. Se eu posso hidratar a minha pele com a ingesta de líquido, que isso está ao alcance de todo mundo, e hoje eu tenho me disciplinado, porque aí você vai ficando mais velho, o rim começa a pedir mais água, senão ele começa a reclamar. Então, hoje eu bebo mais água pro rim e também pra minha pele e passo cosmético. E como a gente tá na tecnologia, cara, eu também uso tecnologia pra caramba. Aí, assim, tem um mês eu fiz uma blefaroplastia. Fiz em cima e fiz embaixo. Então, assim, eu tenho 59 anos. Então, o telhado começa a baixar, é normal. Começa a baixar o telhado. E aí, o telhadinho aqui já tá... Sim. Então, assim, eu fiz. E aí, agora, aqui embaixo, eu fiz em cima e fiz embaixo. Lei de CO2 fracionado, só que eu tenho que esperar uns 45 dias, que a cirurgiã falou. Esses 45 dias e eu vou fazer. Então, assim, eu faço o tratamento estético. Porque, assim, se a gente for falar de saúde, qual é a pessoa que está bem psiquicamente falando, psicologicamente falando, se ela se sente feia? Hoje a gente está na época do Mounjaro, o Ozempic. Sim. Então, virou uma febre. Que as pessoas... A alimentação é um prazer. A Bíblia fala da gula, né? A gula é um problema. Sim. A gente sabe que tem muito cristão que não bebe álcool, mas come demais e às vezes faz até mais mal do que aquele que, entre aspas, bebe socialmente. Então, a alimentação, ela gera um prazer gigante que, se você não tiver domínio próprio, cara, você entra por uma curva muito perigosa, comprometendo a tua saúde. E muita gente está buscando... se não consegue fechar a boca, está buscando, no Mounjaro, por exemplo, uma solução. E está correto, é válido. Só que a repercussão estética decorrente do uso do Mounjaro, cara, é gigante.
a pele das pessoas está simplesmente derretendo, porque a gordura subcutânea vai embora. E aí entra a tecnologia. A Rita tem lá recurso. Por exemplo, se você pega um cliente que fez um Monjaro e emagreceu, porque a gordura subcutânea sustenta a pele. Se ela sai, a pele cai. E é nessa hora que a alta tecnologia consegue devolver à pele a sustentação que ela perdeu. Então, é claro, tem muita coisa que pode ser feita dependendo do grau de queda da pele. Então, tecnologia, a química, injetáveis, tudo isso funciona. Então, assim, independe. Aí você é menino, aí você resolveu usar o Monjaro. Não sei se você está precisando, mas você resolveu usar. Estou precisando. Digamos que você resolveu usar. Beleza. A tua pele vai cair. E aí você vai ficar com a pele caída. Aí você tem na sua casa uma esposa que fez um procedimento. Você mesmo falou que ela ficou linda, maravilhosa. Você vai ficar escangalhado? Vou bater na porta da Rita lá. Simples assim. Então, hoje, o homem procura estética. Detalhe, eu tenho alunos que montaram um negócio específico, especializado na estética masculina. Olha só que é legal. diferente, a pele é diferente, diferente. a fisiologia, o metabolismo é diferente. Então, assim, homem faz estética sim, homem faz cirurgia plástica sim. Hoje, o homem se cuida sim. Então, você vai se cuidar, viu, filho? Vambora. E aí, me convenceu. E assim, sabe o que é legal que o senhor comentou, professor? Que as nuances e as mudanças de comportamento dos tempos. E o McDonald's, eu vi lá que eles estão modificando o cardápio. Eles vão pensar em ações práticas, colocar mais comida saudável. Boa. Porque essas canetas realmente revolucionaram. A gente veio falando isso no carro também, né? Nova Nordisk e Lilly, né? Sim. Que são as indústrias que cresceram, estão trilionários já. Sim. Porque é uma necessidade e é uma busca. E aí, sabe o que é legal? Vocês vão ajudar na dor dessas pessoas também. Porque, por exemplo, eu estou num processo também de emagrecimento. Eu cheguei a comprar, mas ainda não tive coragem de usar. Gente. Vai, pô! Eu não tive coragem de Cai pra usar. dentro, vai, mas agora, assim, foi o input que talvez eu precisava para tomar a coragem. E uma das coisas que me preocupava era justamente isso. Nossa, e vou ficar com aspecto de cansado, de velho, mas aí eu tenho a Rita, minha aliada, minha parceira, que de repente não, ela vai me ajudar. Você está numa situação privilegiada para uso das canetas emagrecedoras. Porque não tem jeito. E aí o detalhe é o seguinte, é você saber a hora de parar. E tem um detalhe, se você puder associar com a atividade física, você muitas vezes acelera o processo sem precisar utilizar por muito tempo. E aí, a hora que a sua pele começar com um processo de evolução inestética, e aí você começa a tratar. É bom você fazer orientado por um médico, não fazer porque você viu no YouTube, não fazer porque alguém disse que é bom, não. Faça sob orientação de um médico que, antes de passar a canetinha, vai passar uma série de exames para você, para saber como é que você tá. Que é para, à medida que você for emagrecendo, ele avaliar a evolução do seu emagrecimento com o que ele viu no exame anterior. Porque muita gente aí vê a vizinha fala, o amigo fala, sai comprando, compra no Paraguai, compra não sei aonde, sai aplicando, e aí, às vezes, o resultado é pior do que se ela tivesse ficado gordinha. Então, assim, faça, não deixe de fazer. Sabe por quê? A obesidade gera não só problemas estéticos, mas de saúde também. Então, assim, é bom emagrecer. Agora, quando você emagrece, você paga um preço. E esse preço está na pele, por exemplo. É aí que você tem que buscar as parcerias, solução para esse pequeno problema que vai aparecer. Muito bom. E falando em parcerias, sei que vocês estão aí com alguns projetos e tem um projeto aí muito próximo, né? Que vocês vão dar oportunidade de muito mais do que um podcast, mas aprofundar e as pessoas conhecerem e conectarem e estarem perto de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre esse projeto, sobre esse curso que vocês vão fazer e como que as pessoas podem ter esse acesso. Nós, como eu te falei, né, Thiago, muito, muito feliz em poder contar com o professor Fábio Borges para dar esse curso aqui para nós em Uberlândia, que vai ser dia 16, 17 e 18 de abril. Serão 3 dias de curso. As inscrições podem ser feitas na Lavi Locações, né?
E, assim, nós vamos ter muita aula teórica e muita prática, né, professor Fábio? E eu tô muito feliz com isso, né, de o endolaser estar aí ressurgindo de novo, mas agora com muita segurança, né? Eu vou poder falar com muita segurança, assim, bem, né, bem com aprendendo muito também, porque eu também vou aprender, eu também vou fazer o curso com o professor Fábio, para poder, né, orientar essas profissionais aqui e tirar, desmistificar, tirar esses mitos, esses medos que realmente as pessoas têm. E como o professor Fábio falou, né, nós podemos fazer as associações. O endolaser com CO2, o endolaser com o Ultraformer MPT, o resultado é muito melhor, né, professor Fábio? Sozinho ele dá resultado, muito resultado, porque mesmo sem, antes, né, quando eu comecei, eu vi resultados incríveis. Mas a gente foi ficando um pouco receosa com o tanto de coisa que aconteceu e aí o endolaser deu uma caída. Mas graças a Deus agora ele está aí no auge de novo, para potencializar esses resultados, com associações de outras tecnologias, então vai ser fantástico, né? A pessoa que nos procurar para fazer esse curso vai trabalhar com muita segurança. Muito bom, professor. Talvez você esteja diante da maior referência de endolaser do Brasil. São 13 trabalhos publicados. Isso. E eu recebo toda hora convite para poder escrever mais. Às vezes falta tempo de continuar escrevendo ainda. A gente escreveu bastante, a gente desenvolveu tecnologias. Eu publiquei trabalhos sobre coisas que a gente desenvolveu aqui. Pra você ter uma ideia, diante das dores de muita gente, eu também tive minha curva de aprendizagem. Eu causei muita esteatonecrose. Quando eu comecei, a minha mão era pesada, como a mão de várias pessoas que aprenderam com pseudo-professores ou professores de pouca visão ou experiência. Então, minha mão era pesada. Eu fiz 2 cursos. Quando eu fiz o segundo curso, a minha mão ficou mais leve. Eu entendi que tinha uma outra direção. Muita gente não teve essa oportunidade de buscar uma outra direção. E ao buscar uma nova direção, a minha mão ficou mais leve. Então, eu comecei a dosar um pouco mais o endolaser. Muita gente se liga nas redes sociais. Então, olha só, quando você vê um resultado publicado numa rede social, você não sabe o que tem por trás daquilo ali. Você não sabe se aquilo ali gerou sequelas, se aquilo gerou dores, se aquilo é maquiado, se aquilo é fake. E às vezes rede social é isso. E muita gente se ligou nas redes sociais e foi buscar aquele resultado com mão pesada e dose alta. Eu nunca fui atrás de rede social. Eu fui para o ambulatório, eu leio muito, eu estudo muito. Então eu procuro ter a minha prática baseada em evidência. Prática baseada naquilo que está publicado. E desenvolvi, na minha curva de aprendizagem, uma dosimetria segura. Hoje, o aluno que aprende endolaser comigo, ele aprende o endolaser seguro. Seguro. Só que nem sempre ele vai ter aquele resultado instagramável. Mas ele dorme tranquilo todo dia. E aí, para minha surpresa, no início desse ano, um trabalho publicado pela equipe de um médico italiano que meio que divulgou o endolaser famoso para o mundo, ele publicou um trabalho histológico, uma análise histológica na pele e na gordura, onde ele ratificou a dosimetria que eu criei aqui no Brasil e publiquei em 2024. Então, eu publiquei em 2025, eu criei uma dosimetria segura para endolaser, publiquei no ano passado e no início desse ano, trabalho publicado por autoridades do endolaser lá da Itália, ratificaram a metodologia que eu criei. Olha que coisa interessante. O endolaser seguro é o que eu vou ensinar aqui em Uberlândia. Então, assim, se você quer aprender um endolaser seguro, 16 a 18 de abril agora, o endolaser está em alta. Então, é para aproveitar agora que eu estou aqui, no interior de Minas Gerais, ensinando o que há de melhor. São 3 dias. Nenhum curso de endolaser no Brasil é de 3 dias. Só o meu curso. 1 dia e meio de teoria, com muita fundamentação e muita ciência. São quase 200 artigos científicos citados no material didático. Então, a apostila é riquíssima, com muita literatura e 1 dia e meio de prática. O indivíduo, o aluno, a aluna que vier para o curso, ele sairá do curso aplicando o endolaser no dia seguinte. Lembrando que as vagas são limitadíssimas, porque eles não querem fazer volume de pessoas, eles querem de verdade treinar
com um dos maiores peritos que nós temos aqui no Brasil, cientista estudioso, para ensinar a forma prática e funcional. Então o objetivo não é encher que nem existe palcos de 1.000 pessoas. É um negócio direcionado para que você tenha essa oportunidade. Então, se eu fosse você, se eu fosse da área de saúde estética, eu não perderia por nada essa oportunidade, porque o homem é disputado e é difícil criar essas conexões com ele. E aproveita, quer falar algo, Rita? Então, Thiago, falando, né, do endolaser, agora eu vou tirar todo esse medo das pessoas, né? Porque olha a referência do professor Fábio Borges, e assim a pessoa é atender com segurança. Até porque, professor Fábio, eu ouço muito das profissionais, foi um dos motivos que me levou a conversar com você, é que hoje nós não temos tantas opções com tratamentos corporais, né? Então, eu acho que a volta do endolaser vai ser excelente para o profissional da área estética. Muito bom. E para a gente fechar aqui, se fosse para vocês dois darem um único conselho, ou um conselho muito importante para quem está começando nessa área da estética e saúde, qual seria esse conselho? Quem vai? Pode falar, Claro, professor Fábio. Não se deixe levar por qualquer informação. A prática tem que ser baseada em evidência. Se você acreditar em qualquer blá blá blá, a sua curva de aprendizagem será dolorosa. Acredite, desde uma postagem no Instagram a um material mais robusto no YouTube, somente naquele profissional que trouxer a literatura científica para sua fala. Tiago, eu não consigo fazer uma postagem no Instagram sem citar estudos que justifiquem aquilo que eu falo. Quem, não estou criticando, é apenas a minha visão. Quem fala e não mostra da onde tirou aquilo que fala, é só um ponto de vista. E tem muita gente com um ponto de vista equivocado, frágil, raso, e não justifica você sair fazendo aquilo que você viu de um ponto de vista. Se não tiver literatura, é só um ponto de vista. E você não pode basear a sua prática clínica em ponto de vista. Muito bom. Pegou o papel e a caneta aí, porque isso foi uma pepita de ouro, foi um insight, um código, o nome que você quiser usar, mas foi muito importante isso. E Rita, qual seria o conselho aí para quem quer começar nesse mercado, que é o profissional recém-formado, ou quem está pensando em locar? O que seria um conselho importante para essa pessoa? Gente, mediante aí o que o professor Fábio Borges falou, né? Ele falou tudo. Mas assim, o profissional pensar nisso aí realmente, né? Em se especializar, em ter cursos diferenciados para poder dar essa segurança pro paciente dele, para não ter tantos esses erros que estão acontecendo na estética do profissional. Eu ouço muito isso, Thiago. A pessoa liga para alocar máquina, eu falo, você fez alguma mentoria, alguma coisa? Não, aprendi online. Aí é duro, né? Aí Loucura, né? É. E isso é um perigo, Aí né? questiona, mas eu não consigo dar resultado com o MPT, como é que faz? Eu já sugiro, falo, olha, vem fazer uma mentoria aqui com nós, né? A professora Heloísa é excelente, né? Uma pessoa que está realmente preparada. Então, eu acho isso aí essencial, né, para o profissional. E eu acho muito interessante também, Thiago, porque tem profissional que me liga e loca a máquina e fala, Rita, eu não tenho preparação nenhuma para operar essa máquina. Você tem uma técnica? Nós temos técnicas que são formadas por nós lá, por nossa responsabilidade, que ela vai na sua clínica, opera um MPT, opera um endolaser. O endolaser vai operar agora, né? Porque até então opera um CO2, opera qualquer tecnologia, um Lavien, qualquer coisa, e realmente te dá um resultado fantástico, um dia de ganho maravilhoso na sua clínica. Mas porque ela foi preparada por nós. Fez a nossa mentoria, e eu indico assim, com muita confiança. E ali a pessoa, porque tem profissional que no dia, Thiago, ela quer vender, ela quer atender as clientes dela diferente, e a gente loca a máquina e manda essa técnica. Então, você ganha o dinheiro na sua tranquilidade, graças a Deus. Muito bom saber disso e, assim, como diz aqui em Minas, professor,
a pessoa tem a oportunidade da faca e o queijo na mão, né? Porque assim, além de locar, leva a técnica e aí tem um professor gabaritado junto no projeto, validado, não é ninguém que está com achismo. Então isso é muito legal. E aí, se eu fosse você de novo, aproveitava que as vagas são limitadas. E hoje, Thiago, a Lavi, nós vamos estar investindo muito isso aí, em trazer bons profissionais, sabe, para dar mentorias, para dar treinamentos. O professor Fábio, nessa parte do CO2, ele tem muita expertise também, vai desenvolver um projeto legal comigo, porque tem muitos médicos procurando para que operem o CO2 no centro cirúrgico, logo após a cirurgia plástica, né? O meu CO2 tem as ponteiras de corte, né, professor Fábio? Pode-se fazer blefo, pode-se fazer... o rejuvenescimento íntimo está muito em alta, o professor Fábio vai passar isso também com endolaser. E nós vamos ter um curso agora diferenciado também para médicos com o CO2. Muito bom. Quero dizer que... Só abrindo um parênteses... Vai lá, professor. Eu aprendi em Minas com a Elô que aqui é faca, o queijo... E também um pedacinho de goiabada cascão na mão. Opa, aí completa o conjunto, né, professor? E eu vou falar, aqui o trem é bom demais, viu, professor? Eu nunca ouvi tanto trem na minha vida. Quero dizer que, assim, realmente uma felicidade começar tão bem, né, Rita? Nossa, eu também estou muito feliz. Com o professor Fábio Borges, que tem tanto gabarito, né, tanta expertise e... Como foi gostoso, né? Nem parece, mas nós estamos aqui quase uma hora batendo papo. E o quão foi saudável, o quão foi gostoso. Né? Então, assim, uma honra mesmo começar com o professor Fábio. Obrigado pela presença, obrigado pelo conhecimento. A palavra é sua, professor. Deixa eu falar uma coisa. Esse cara é bom nesse negócio. Se fosse bom. você, eu mantinha ele nesse negócio. Não, ficou bom contigo, cara. Você é bom nesse negócio. Ele é excelente. Ele é bom. Por que você não quer mais trabalhar pra ela? Na verdade, eu já faço muitos trabalhos com a Rita, né? Eu tenho uma empresa de consultoria empresarial. A gente atende Sebrae, Fieng, dentre outras empresas. E eu sempre contribuo com as empresas em 4 pilares: vendas, marketing, inteligência artificial e pessoas. E aí a Rita, a minha esposa já fez processo de coach com a Rita, a gente trabalha a análise de perfil comportamental com as profissionais dela, e aí a Rita é uma querida, né? E acabou que assim, eu falei, Rita, cuida bem da minha esposa que eu vou ajudar a cuidar dos seus negócios. Então eu não abandono a Rita, eu tô com ela. Continua cuidando da moça lá que não fica contigo. Não, ficou muito bom. Você fez um ótimo trabalho aqui. Ótimo ficou bem trabalho. legal. O Thiago tem muita experiência. Se o podcast foi legal, porque a tua atuação também foi muito boa. Muito bom. Agradeço. Claro, e eu estou muito feliz, né, nesse novo projeto, Thiago, porque tem muitos profissionais bons, né, para nós trazermos, para trocar ideia, para falar, para desmistificar muita coisa. Nessa área de saúde, beleza, vai envolver muita coisa. Com poucas pessoas que eu falei, falou, Rita, pelo amor de Deus, eu quero um horário lá com você. Que legal, que legal. E aí, até inclusive uma pessoa falou, mas com quem você vai começar? Eu falei, olha, eu vou começar com o professor Fábio Borges. Assim, ele falou assim, nossa, mas você está começando muito bem, né? Alto estilo, né? Alto estilo. Eu falei, alto estilo. E então eu acho assim que a gente tem muito profissional bom para a gente falar sobre muitas coisas, né? Porque a estética envolve muita coisa, né, Thiago? Sim. E eu acho que, né, vai fazer bem para muita gente, né? Por exemplo, agora nós vamos ter aí dia 8 de março, o Dia das Mulheres, né? Nós vamos preparar alguma coisa legal também para falar para a importância dessa mulher, de se amar, de se gostar. Tiago, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava de manhã na academia, e na academia você vai, sem make, sem nada, né? E eu olhei assim, minha pele, até eu admirei. Eu falei, gente, mas é muito bom ter uma pele boa, né? Falei, olha isso aqui é a mulher se amar, né? Eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço, Thiago, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu acho que eu nasci para isso, realmente. Eu amo a tecnologia, eu amo cosmético também, professor, é a minha paixão também. E eu falo assim, eu não nasci para fazer outra coisa. E eu gostaria muito que meu filho, que é médico, pendesse para esse lado. Não gosta, não, nasceu para isso. Ele é médico diferente. A minha filha
A área da economia nada a ver comigo, E mas a doutora, né? doutora em economia. Mas focou na economia, o filho foi para outra área médica, mas você vive porque pulsa essa paixão, né? Eu gosto E isso muito. é muito legal, porque assim, muitas vezes as pessoas fazem algo só por dinheiro. E eu conheço muita gente, professor, que as pessoas são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque não é o dinheiro que move, é aquilo que te move tem poder para te parar. Sim. Porque eu sei da história da Rita, às vezes faltou dinheiro. Veio uma pandemia, veio uma situação, mas se você tem fé, paixão naquilo que você faz, acredita em Deus e age, não tem como te parar, porque se é a fé que te move, se você perder a fé, pode morrer mesmo. Se você perder o amor, que Deus é amor, pode morrer também. Agora, coisas, dinheiro, coisas materiais, isso vem e vai. Mas quando tem a paixão, que nem eu vejo o brilho nos seus olhos, e o professor quando fala aqui, porque o professor contou, gente, o homem já é militar da reserva, que foi do exército, tem um gabarito. Teoricamente, financeiramente, ele não precisaria, mas ele entende que quanto mais ele coloca esse conhecimento para fora, mais ele cresce, mais ele conecta com pessoas. E isso é muito rico. Ver pessoas como vocês que de verdade estão se doando para que mais pessoas tenham oportunidades e que o ciclo continue. E isso é muito legal. É muito Tiago, legal. tem a coisa do ser usado, né? A Rita é usada, né? Se você parar, talvez ela possa dizer quantas pessoas saíram de uma situação financeira ruim e hoje estão muito bem colocando o aparelho com ela. Sim. Isso é seu. Se ela não tivesse a empresa dela para disponibilizar um equipamento, a pessoa não tem dinheiro para comprar. A pessoa não tem dinheiro para comprar nem um pequenininho, mas tem dinheiro para alocar uma depilação a laser. E com uma boa orientação, abre um negocinho e vai monetizar. E quantas pessoas, eu tenho certeza que tem histórias para contar de gente que era pequenininha e hoje é grandona. Isso é o ser usado. Cara, eu sou muito usado com a palavra, com conhecimento. E eu dou testemunho todo o tempo. Todo o tempo. E hoje as pessoas olham para mim e veem um pouco de Deus em mim. Isso é muito bom, né? Então, assim, a minha oração diária, como eu te falei, é ser usado. E que esse podcast possa servir para as pessoas evoluir de alguma forma e crescer e modificarem de mais ou menos, de ruim para alguma coisa boa, é o que eu espero. E eu vou dizer amém, que significa assim seja. Assim seja. E que shalom, né? Que é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Vem acontecer de fato. Sim. Na vida de vocês, na vida das pessoas que conectarem com vocês. Sim. E assim, foi muito gostoso mesmo, né? Não é porque a câmera tá ligada, mas de verdade, professor, uma grata surpresa ter esse bate-papo aqui tão legal. Rita também, estamos juntos, você sabe, né? E vamos construir muitas coisas aí. E agora, do marketing, né? Para fechar aqui, existe algo chamado CTA, que é Call to Action, que é a chamada para ação. Para finalizar, e eu não posso deixar de te pedir para você se inscrever no canal, você dar o seu like, você seguir aí o professor que é @FabioBorges2000, seguir o @LaviLocacoins, né, sem acento e cedilha, porque no digital é assim, e me siga também, @Thiago Prado com HTJ, e eu quero dizer que você pode sim buscar conhecimento e criar conexões, mas você tem que ter um interesse genuíno de conectar com pessoas que vão te levar para o próximo nível. Ou seja, a mesa que você senta faz toda a diferença. Palavra de saída, professora Rita, e estamos encerrados. Estamos errados. Que Deus abençoe a todos que assistiram esse podcast, que tudo que foi falado aqui sirva de instrumento para crescimento e que a vida das pessoas seja melhor de alguma forma com o conteúdo que foi apresentado aqui. Muito bom. Rita, palavra de saída. Olha, que as pessoas que ouviram aqui, né, que façam bom proveito dessa palavra. Foi um prazer estar aqui com o professor Fábio Borges, com você. E que eu, Lavi Locações, estou aqui para ajudar profissional no que for preciso. Mentorias, treinamentos, locações, de fazer com que essa profissional potencialize muito o seu dia de ganho, né? Que essa é o que eu desejo aí para os profissionais que estão junto comigo. E a gente vai ter muita coisa nova aí na Lavi Locações, né, Thiago? Aos poucos nós vamos falando aqui. Muito bem, gente. Foi sensacional estar com vocês. Então esse foi o primeiro LaviCast com essa pessoa ilustre, professor Fábio Borges. E vamos juntos. Grande abraço.